Bola tá no ar, já chegamos por aqui, daqui a pouquinho tem muito debate, mas hoje a gente vai direto lá para Arena MRV, falar com a Giovana Oliveira. Giovana Oliveira, tem informações pra gente e tem também falas do Menin. Rubens Menin falou ontem e é claro que a gente vai repercutir aqui. Giovana Oliveira, me conte tudo, não me esconda nada sobre o Atlético. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde para todo mundo que está escutando a gente aqui na Band Minas. Pois é, vamos começar falando sobre a barca de atletas que deverão estar de saída do Galo, né? Já começou ontem com a oficialização da contratação do Palmeiras pelo Bruno Fux até o fim de 2029, mas agora ainda tem alguns atletas que ainda estão em ponto de interrogação com o Galo. Tem um vínculo acabando agora no dia 31 de dezembro e o Atlético ainda, até hoje, não definiu realmente oficializando, né, se eles irão sair ou não do Atlético. Começando com o Caio Paulista, que foi envolvido nessa negociação com o Bruno Fux, já avisou o Palmeiras que não deve permanecer com o atleta, mas até hoje ainda não oficializou isso, principalmente nas suas redes sociais e para os torcedores. Outro atleta, Vitor Hugo, tem contrato por empréstimo com o Galo, vindo do Bahia, até também o fim deste ano, mas o Atlético até tentou prorrogar esse empréstimo, o Bahia não aceitou também assim essa negociação, queria apenas em definitivo, então também tem este entrave. E por último, falando também em relação à última negociação, que é o Saravia. O lateral direito também tem o término do vínculo com o Galo em definitivo neste mês de dezembro, não deve prosseguir também aqui em Belo Horizonte. Sobre a fala de Rubens Menin, Elton, que você citou aí anteriormente, vamos conferir, foi dada a entrevista para o Minas SA do Tempo, falando um pouco mais sobre como que está essa dívida do Galo. Vamos conferir então Rubens Menin aqui na Band. Tem dois tipos de dívida. Tem dívida boa. Uma que eu falo que é dívida boa e outra que é dívida ruim. Você fala sempre isso. Né? A dívida ruim, que é ruim, é na faixa de 500 milhões de reais. Tá? Aquela dívida que essa nós vamos equacionar. Você vai entrar com esse dinheiro? Eu acredito tudo que vamos equacionar muito rápido, não posso falar nada para você. Porque ainda está subjúdice, né? Digamos assim. Não, é porque a burocracia é grande, tem muita coisa, acho que alguma coisa vai acontecer. Mas isso em 2026 ainda? Tem que ser. Então a gente fica jogando gelo, né? Não sai do lugar. Nós estamos trabalhando, espero que se o nosso amigo lá em cima ajudar, que ele vai dar certo, né? Pois é, Elton, uma dívida que tem que ser paga agora, né, com muito mais antecedência. Então, Rubens Menin afirmando que tem uma dívida ruim, que no caso é uma dívida que tem que ser paga agora a curto prazo, já no próximo ano de 2026, que o Galo quer enxugar toda essa dívida já o mais rápido possível. Giovana, muito obrigado pelas informações e todas as informações muito bem colocadas por você detalhando. Eu notei que tem muitas saídas no Atlético, né? Muitas saídas. O torcedor deve estar muito preocupado quanto às chegadas. Essas aí, por enquanto, vai ter que segurar um pouquinho mais, né? Porque você que acompanha o tempo todo, tá aí, você só trouxe pra gente informações de possíveis saídas do Atlético. O Atlético tá devagarzinho, hein, Giovana? Muito devagar, e a situação tende, né, a complicar ainda mais. O Atlético que tenta se movimentar no mercado, mais pensando em 2026 mesmo, por agora. Só essas saídas que são pontuais também, né, porque o vínculo com esses atletas vão acabar agora dia 31 de dezembro. Giovana, muito obrigado pelas informações e até mais. Valeu, obrigado. Eu chamei a atenção para essa questão de chegadas, porque o Atlético precisa se movimentar. Precisa se movimentar bastante. Pelo que a gente tem notado, muitas saídas ainda vão acontecer dentro do Atlético e a temporada vai ser pesada. Breno Galante, já quero te colocar na roda para bater essa resenha, mas antes deixa eu cumprimentar. Lucigol, esse é Lucigol, viu? Camisa 10. Esse é Lucigol, Brenão, já vou te chamar já para a gente completar essa resenha, Thiagão. Satisfação, Baluzeiro, ídolo máximo. Breno, já vou emplacar com você, principalmente sobre a questão do Rubens Menin, que ele fala a respeito da necessidade do aporte. Ele fala em 500 milhões, a gente apura daqui, apura dali, deve ser de 600 na verdade. Ele fala de 500, mas na verdade deve ser 600, que é a necessidade que o Atlético tem, e ele mesmo fala, que é
de pagamento o quanto antes, que é aquela dívida a curto prazo, que a gente tanto bate na tecla aqui. E ele fala também de que se isso não acontecer, é ficar enxugando gelo. Você acompanhou toda essa entrevista? O que você pode passar para o torcedor? Você viu alguma palavra de conforto ao torcedor, de dar uma esperança ao torcedor? Como você analisou todas as falas durante a entrevista do Menin ao torcedor atleticano? Bom, boa tarde, pessoal aqui do estúdio, pessoal de casa. A informação que eu tenho até, Elton, é que realmente vão ser 500 milhões e vão vir da família dos Menin. Agora eu só não sei o prazo, se vai ser logo agora, em janeiro, mas que isso já está encaminhado e que vai acontecer. Tem que acontecer e já está sendo retardado desde junho, quando o próprio Rafael Menin falou em coletiva dessa necessidade. Mas vem para poder acertar a questão das dívidas. Isso não tem nada a ver com investimento no futebol, que o Rubens já deixou claro também, que será para o ano que vem um investimento parecido ou um pouco maior do que o Atlético fez nesse ano, né? Cara, o que preocupa todos os torcedores do Atlético não é a questão das saídas, porque já estava bem detalhado e bem claro o que ia acontecer. O que preocupa é a questão das chegadas. E aí eu posso dizer, porque eu estive na terça-feira num evento lá na Arena MRV e pude questionar ao Brax a questão dessa movimentação do Atlético no mercado, porque fazendo lives lá no meu canal, eu vejo o torcedor muito ansioso com essa expectativa da chegada. E muitos torcedores imaginam que no dia 2 de janeiro, quando o Sampaoli se reapresenta na Cidade do Galo, a gente vai ter a representação de todos os reforços ali. E depois da conversa que eu tive com o Brax, eu acho que ficou bem claro que isso não vai acontecer. Pode ser que alguns reforços, o Atlético está pensando aí em 5 contratações, a princípio, que é um lateral direito, um lateral esquerdo, um primeiro volante, um ponta direita e um centroavante, mas não quer dizer que esses 5 estariam no dia 2 de janeiro na Cidade do Galo. E aí até a justificativa do Paulo Brax para que o torcedor não ache que o Atlético não está trabalhando. O Atlético, segundo ele, até desde o dia 8 de dezembro, o SIGA está sendo montado, está montado inclusive, lá na sede do Atlético, na Arena MRV, saiu da Cidade do Galo, que está todo mundo de férias, para a Arena MRV, onde o Paulo Brax está trabalhando com a turma do SIGA, sábado, domingo, feriado. Eles estão lá em tempo integral, buscando jogadores. Mas a questão não é nem o Atlético, é o mercado. Porque vários clubes estão mudando de treinador. Cruzeiro, o Inter, o Grêmio. Então esses clubes ainda estão num processo de planejamento. Eles não têm uma definição, por exemplo, quem que eles vão negociar ou não. Então até o mercado interno passa por uma indefinição. E ele me disse que existe sim essa questão do aquecimento do mercado em janeiro, porque quando abre a janela europeia, que aí tem a questão do jogador que está aqui, que ele tem uma expectativa de sair. Então você vai atrás dele e ele fala assim, bom, eu vou esperar para me ver se em janeiro eu vou ou não vou, para ver se eu aceito. Ah, tem um jogador que está lá fora, ele espera para ver se ele vai continuar lá ou não. Então, quer dizer, ainda se fica refém em relação a esse mês de janeiro, que o mercado aquece mais em janeiro. Então, eu já quero até passar isso para o torcedor do Atlético. Eu sei que é difícil pedir a ele paciência nesse momento, mas em relação a toda a movimentação do mercado e como o mercado costuma agir nesse momento, janeiro vai ser um momento maior da chegada de jogadores. Não imagino que agora vai ter um presente de Natal, de final de ano. Não imagino. Isso é uma percepção minha. Sim, em janeiro. Então eu estou criando uma expectativa para janeiro. Agora, tem um impasse, né? Você já tem a estreia de Mineiro e no final do mês de janeiro você tem a estreia do Brasileiro. Simplesmente contra o Palmeiras. A estreia do Atlético é contra o Palmeiras na Arena MRV. Palmeiras esse que o Atlético ainda não conseguiu vencer jogando na Arena MRV. Exato. Né? É mais um dos clubes que o Atlético não conseguiu vencer, além do Flamengo. Eu vou insistir com você sobre a questão da dívida, até colocando o Luciano na história, porque a informação que temos, e essa foi informação baseada nos números que o Atlético passou para toda a imprensa em julho, que chegamos ao denominador comum de uma dívida imediata, que é a dívida de curto prazo do Atlético, de 600 milhões. É uma dívida que está lá. Essa dívida está lá. E você fala que você tem a informação de 500 milhões e o Rubens fala também de 500 milhões. Esses 500 milhões só se negociar com todos os seus credores, você consegue diminuir, porque você tira alguns juros daqui, os juros dali para pagamento à vista, você consegue fazer um movimento para essa dívida imediata, a curto prazo, caia para 500 milhões. O que eu quero saber é, você tem informação se o valor vai ser 500 milhões
para pagamento da dívida de curto prazo, mais algo próximo a 200, que foi o investimento que o Atlético fez em 2025, né, que o Atlético foi um dos times que mais gastaram em contratação na temporada 2025. Se vai ser isso, 500 mais 200 não? Na verdade, Elton, esses 500 são um aporte. O Atlético, inclusive, fez agora uma operação de antecipação de algumas receitas, num total de 90 milhões, para poder acertar algumas questões agora do mês de dezembro, para dar uma respirada aí nesse começo de ano. Que tipo de antecipação? De algumas receitas que tinha para receber mais para frente. Receitas tipo de campeonato, detentora de campeonato brasileiro? Eu não sei se chega a ser o campeonato brasileiro. Eu acho isso muito perigoso, é um movimento perigoso. Não sei se chega a ser o campeonato brasileiro. Mas a questão do futebol, do investimento no futebol, não vem do aporte. Não vem do aporte. Aí eu acho que ele já vem do caixa circulante do Atlético, através até de próprias negociações. Eu acho que vem dentro do que vem de dentro do Atlético, não vem do aporte. Luciano, por favor, eu não sei se você tem a mesma percepção, mas às vezes os movimentos que o Atlético faz ficam muito parecidos com o associativo. Boa tarde, Lu. Tudo bem, Elton? Boa tarde para você, boa tarde aos amigos. Elton, e a torcida fica desconfiada, né? A torcida já não tem aquela confiança quando a SAF assumiu o Atlético, quando os 4 R's assumiram o Atlético. Muitas palavras que são colocadas, a torcida sempre leva com desconfiança por causa das últimas temporadas. Então, há uma preocupação sim, eu vou falar aí da montagem do time do Atlético, porque já no ano passado, ou no início deste ano, foi uma montagem complicada, o Atlético demorou se movimentar, os reforços foram chegando no decorrer da temporada, aí o Campeonato Mineiro meio que ameniza alguns erros, o que é um erro gigantesco, isso sempre, né? Quando a gente coloca o estadual como uma maneira de observar que está tudo bem e não está tudo bem. Então, este ano, Elton, o Atlético tem uma desconfiança muito grande do mercado. Isso, quando acontece, a criatividade e a forma de tratar os assuntos de contratações tem que ser com muito mais certeza. O Atlético, hoje, numa negociação de algum jogador, ele fica para trás de vários clubes. Por quê? Essa desconfiança de mercado, eu me lembro quando o Cruzeiro passou por isso em 2011, 2012. Essa desconfiança de mercado é muito difícil porque o jogador, ao invés de escolher o Atlético, vai para um outro clube e muitas vezes até com uma proposta menor. Então o Atlético tem que melhorar a sua situação em relação ao mercado, tem que ter criatividade. O Breno citou aí movimentações de treinadores. É aquela troca de jogadores. Muitas vezes o atleta não está bem aqui, vai ali no Internacional, um atleta que não está bem lá e pode jogar bem aqui. Trocas, o Atlético precisa se movimentar nesse sentido. Grandes investimentos não vão acontecer no Atlético, essa é a tendência. Então, o torcedor tem toda a razão de ficar preocupado. Só para completar uma coisa aqui, o Elton, que é para você dar o gancho até para o Thiago e para o Valu, que eu achei importante. O Brax me disse o seguinte, que nem sempre você ter uma certa urgência nesse momento pode fazer com que você seja assertivo. Que às vezes você tem que ter uma certa cautela até para você minimizar o seu erro. Mas, Breno, o Brasileirão começa em janeiro. Eu sei, é diferente dos outros anos. Aí é o que eu estou falando, levanta uma polêmica. Por quê? Porque às vezes você pode perder uma oportunidade. O time que brigou para não cair nos 2 anos. Eu estou aqui repassando uma fala dele, porque eu acho que tem 2 maneiras da gente pensar sobre isso. Aquela do Atlético estar agindo com uma cautela para não cometer erros que já cometeu para trás, é um ponto. Mas também o Atlético não pode ter tanta cautela e tanta vagareza, porque os campeonatos estão aí, cara. Você não tem que ter uma necessidade do Atlético reformular o elenco. Boa tarde a todos. É uma necessidade do Atlético mexer, reformular, buscar um elenco completamente novo. A todo instante, eu vim falando que eu manteria o Brax pensando na próxima temporada. Porque eu trato o Paulo Brax como um cara que não teve tantas oportunidades, não teve tanto tempo de trabalhar nessa equipe do Atlético. Mas, pensando em 2026, o Atlético precisa ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais célere, porque é uma necessidade a reformulação desse elenco. Se o Atlético não tiver o elenco reformulado, o Atlético vai jogar a Série B em 2027. O Atlético mantendo um plantel que brigou para não cair em 2024, brigou para não cair em 2025. Para 2026, esse Atlético joga a Série B, gente.
esse Atlético vai jogar a Série B. Então, o Atlético, para mim, faz um trabalho correto de tirar esses jogadores, de reformular o plantel. Agora, para que o Atlético fique na Série A, para que o Atlético dispute títulos novamente, ele precisa de uma reformulação completa. Eu não concordo em ser 100% cauteloso nesse momento. É óbvio que existe uma cautela necessária. Existe uma cautela que ela é obrigatória quase. É salutar para que o time consiga, né, de fato, ser montado da melhor forma possível, para que os erros sejam minimizados. Mas o Atlético precisa de um pouquinho mais de velocidade. Ser moroso agora não ajuda em absolutamente nada. Falou, queria te ouvir. Oi, Elton, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. Primeiro tem uma questão, algumas coisas, responsabilidades a serem direcionadas. A responsabilidade dessa reformulação tão grande que precisa ser feita agora em 2026, ela não é do Brax, tá? Ela, para mim, é dos donos do clube, que deixaram, para mim, de 21 até 25, o elenco do Atlético foi se degenerando, sem fazer, tivemos saídas, mas eu acho que essas reposições, eu não vou dizer, e quando eu digo não foram à altura, não quer dizer altura nível técnico, não quer dizer que você perdeu um Nacho, tem que ir atrás de outro Nacho, mas o tempo mostrou que o elenco do Atlético chegou na situação que é hoje. Qual que é a situação de hoje? Um elenco um tanto envelhecido, sem jogadores para serem moeda ativa para o clube e para o mercado. Essa é a situação do Atlético hoje, 19 de dezembro. Então, essa degeneração, ela foi acontecendo antes do Paulo Brax. Eu concordo com o Breno quando ele traz as palavras do Brax, de que agora é um período realmente trancado para todas as equipes. Mas o Atlético não está na situação de todas as equipes. O Atlético está bem distante, exatamente pelo tamanho da mudança que precisa, repito, não é uma conta do Brax, mas ele está no cargo hoje, que é o carro-chefe do futebol. Ele é o principal rosto do futebol no Atlético, não é isso, Breno? É o Brax? É o Brax. Então, o que acontece? Ele vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Eu falei no final da temporada e reafirmo. O Brax, para mim, ele teve uma temporada para trazer um volante para o Atlético e não obteve êxito. Eu tenho o direito de ter a dúvida de como o Brax vai se sair com um tempo muito menor. Que o tempo de agora até o início da temporada é muito menor. E vamos considerar daqui até fevereiro, não vou nem pegar somente ao dia 10 de janeiro, porque muitos clubes vão estar nessa situação. Ok, eu repito, o Flamengo está discutindo ainda se o técnico que ganhou 6 taças no ano vai seguir ou não. Todos os clubes estão, de certa forma, travados neste momento. Mas o que o Atlético precisa ser feito, o que precisa acontecer no Atlético, eu já falei, é para mim o maior movimento de futebol, considerando de 21 para cá. O Atlético tem que trazer esses jogadores que vão chegar. Vão chegar somente jogadores para a equipe titular? O Atlético tem que se dar conta que precisa também daqueles jogadores que são composição de elenco. Se pensa em 6 reforços, quantos desses chegariam para, de fato, fazer parte da equipe principal? E outra coisa, Elton, só para finalizar, a questão do aporte. Qual é o dinheiro que o Atlético vai fazer o futebol em 2026? Porque eu não creio neste momento que o Atlético tenha um caixa tranquilo. E o que me leva a crer esse ano foi a própria dificuldade do Atlético de honrar compromissos durante o ano de 25 com seu elenco. E lembrando, né, teve a venda do Alisson, que foi uma venda importante, a venda do Rubens. Então eu acho que é preciso ainda um pouco de luz maior para o torcedor atleticano acerca desses assuntos. A informação foi dada pelo Breno. O Atlético precisou aí se movimentar para fluxo de caixa no mês de dezembro. É isso, Breno? É isso, então... Atlético. Deixa eu dar um recado aqui, ó. Alerta! Aposte e ganhe é só na kto.bet.br. Essa promoção é exclusiva, te dá R$10 em palpite grátis para você aproveitar nos seus esportes preferidos. Segura e deixa eu explicar essa parada dos R$10 aí para você pegar e se divertir na KTO. Você tendo esses R$10, assim, não é pouco, R$10 é pouquinho. Pouquinho pode virar um tantão. Basta você fazer uma múltipla, que é múltipla gostosinha, aquela múltipla segura. Faça isso que você vai brilhar com esses R$10 que entrou no seu bolso assim, ó,
pela KTO. Afinal de contas, é momento de Copa, né? Tem Copa do Brasil e é um duelo digno de aposte e ganhe. E sabe como fazer para garantir o prêmio? É simples, apostou, ganhou. Basta acessar kto.bet.br, fazer a sua aposta em qualquer esporte e comemorar seu prêmio. Com a Aposte e Ganhe, você tem R$10 para jogar de novo, não importa o resultado. Não vai ficar de fora, né? Confira os termos e condições e aposte em kto.bet.br. Lembrando, site proibido para menores de 18 anos. Jogue sempre com muita responsabilidade. Aqui é para se divertir. Gabriel, não, só pra gente não fugir, você falou que você tem a planilha do Atlético do ano passado, dos valores? Como que eles detalharam a dívida? Coloca aqui pro Breno dar uma olhada aqui, fazer a... O Thiago também é muito bom nesse negócio de fazer essas análises. Contas a pagar líquido. Arena MRV, Profut, contas a pagar líquido, 1 milhão. Cadê a dívida ruim? A dívida ruim tá ali, ó, bancária, que é de 507. Tá ali. Seria isso, Thiago? Não, ali está o projetado e não auditado. Mas assim, é porque essa planilha aqui é do ano é desse ano. É de que dia? Fim do ano passado. Não teve ainda atualização. Fim do ano passado. Né? Não, mas já teve atualização. Essa é do fim do ano passado. Fim do ano passado. Saiu... Mas é só pra gente ter uma ideia. Não, Isso é só pra gente ter uma ideia. No balanço financeiro desse ano, sai a dívida de 2024. E é basicamente isso mesmo. O Rafael Menin deu uma entrevista em junho desse ano, dizendo que a dívida do Atlético era de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Uhum. A gente precisa entender, na verdade, aqui não vai dar para explicar detalhadamente o que é, mas a gente precisa entender, na verdade, quanto que o Atlético teria que pagar de cada um agora em 2025, 26 ou em 26. Porque, por exemplo, dos 507 milhões que o Atlético deve aos bancos, quanto o Atlético precisa pagar agora? De imediato até junho. Dos 410 milhões que o Atlético deve da Arena MRV, quanto que o Atlético precisa pagar agora? Deve ter um pouquinho de cada aí, mas tem essa contas a pagar líquido, que deve ser algo mais urgente, de 129 milhões de reais. Agora, o Profut, ele é parcelado a perder de vista, as dívidas com o banco parceladas assim também. Eu não acredito que o Atlético tenha só 507 milhões ali para pagar de banco. A Arena MRV também é parcelado. É parcelado a perder de vista. Você fala que não acredita porque tem os juros em cima de juros. Porque essas contas com o banco, elas são parceladas. Você faz uma parcela de contrai um empréstimo e faz pagamento de parcela a perder de vista. De anos, né? 2 anos, 3 anos, o Atlético tem que quitar toda a dívida com o banco. Cara, a dívida com o banco, pensa você fazendo um financiamento na sua casa. Sim, faz 20 anos. 20 anos. Beleza, o Atlético pode ter... Tem juros, óbvio. Tudo tem juros. Porque senão o banco não dá dinheiro. Mas aí o Atlético tem que pagar essa dívida certamente com um valor muito mais um prazo muito mais estendido. O que o Atlético tem que pagar agora é contas a pagar líquido e aí os outros 380 milhões, 370 milhões que o Atlético tem para pagar, ele está diluído entre as três coisas, com certeza. Só que eu não sei exatamente como está, o Atlético não detalhou isso para a gente. Só reforçando, Gabriel, essas informações aqui foram divulgadas pelo Atlético em junho de 25, né? Junho de 25, isso. É isso. Isso foi divulgado em junho de 25. Então é o que há de mais atual. É o que há de mais atual pelo Atlético oficial. O Atlético, então, deu aquela entrevista. Isso, deu aquela entrevista de 3 horas. Então é isso. O Gabriel foi rápido, pegou e puxou nos nossos arquivos, só pra gente ter uma ideia que a gente tá falando a respeito tá mais ou menos isso. O que é legal aqui, Eltinho, e de verdade eu acho que é legal, é a gente entender um pouco da composição da dívida do Atlético. 1/3 da dívida do Atlético é bancária. Na verdade, muito, mais de 1/3 da dívida do Atlético é bancária. Porque 500 milhões é bancário, se fosse 1,5 bilhão seria 1/3, o Atlético tem um pouquinho mais do que 1/3 sendo bancário. Mas é muito. E aí esse bancário, para falar de repente para a pessoa, eu estou falando até por mim, né? Se estivesse assistindo, eu sou uma pessoa que tem mais dificuldade com números. O bancário, não tem problema, Lu, a gente admitir esse tipo de coisa. O bancário foram empréstimos que os donos do Atlético fizeram em prol de investimentos no clube, certo? O que não é empréstimo é antecipação de receita, mas aí só muda em termos de nomenclatura, tá, Valor? Por exemplo,
Você tem 200 mil reais para receber agora no dia 20 de dezembro. 20 de dezembro você vai receber 200 mil reais. Aí o que você faz? Você liga no banco e fala assim, velho, ou numa instituição financeira de qualquer outra procedência, enfim. Você vai ligar para essa outra instituição financeira e falar assim, velho, eu preciso antecipar aqui 200 milhões e depois eu vou te pagar ali esse valor no dia que eu receber. Um empréstimo também, mas em prol do funcionamento do clube, certo? Isso. Sejam salários, sejam contratações, só para colocar de uma forma assim bem popular mesmo. Valeu. Breno, foi importante até, né, para nossa resenha aqui e até para o torcedor também. E nessa entrevista, o Gabriel foi muito bem colocado. E nessa entrevista, o Rubens Menin deixa bem claro, né, que essa questão do Profut, da Arena MRV, não é uma coisa que preocupa, né? Que é controlado. A questão mesmo é a do banco, né? O Atlético vai pagar líquido, né, irmão? Que é a questão que o Atlético vai focar em cima disso. Cara, eles já têm um direcionamento, eles já sabem qual é o valor, eles já sabem onde que eles vão buscar. Eu acho que quando ele não crava, e a gente conversou muito ontem sobre isso fora do ar, né, Tiagão? É mais uma questão mais de a burocracia que tem até pela questão do dinheiro, da liberação do dinheiro e tudo mais, que requer tempo, não é do dia para a noite. Né? Esse é um assunto muito interessante, eu acho que é um assunto que preocupa qualquer torcedor do Atlético, tem essa preocupação, é importante a gente estar colocando esses números, reforçando mais uma vez, esses foram os últimos números apresentados pelo Atlético, foi em junho de 25 que foi apresentado esses números, então são números mais atuais que o Atlético colocou para toda a imprensa. Então, a gente está batendo nessa tecla, mostrando esses números, justamente para a gente ter essa tranquilidade de falar do momento que o Atlético vive. Ô Breno, eu vou puxar esse assunto com você novamente. Na conversa que você teve com o Menin, qual o grau de tranquilidade que ele passa quando vai falar a respeito de dívidas? Porque são dívidas muito, muito altas. E é dele, o clube é dele, é o CPF dele que está embutido. Quando toca nesse assunto, como que é o Rubens Menin quando vai falar a respeito dessas dívidas do Atlético? Não é diferente dizer que ele está preocupado, ele tem a sua preocupação, até porque tem uma credibilidade, tem um nome envolvido, até o CPF dele está envolvido nessas questões todas. Mas eu vejo que ele trata ali com uma, vou dizer, uma tranquilidade, até não quer dizer, torcedor, que não há preocupação. Eu falo tranquilidade na hora dele explicar cada situação, porque existe uma movimentação. Eu acho que na cabeça dele, já existe um plano todo traçado, só que, cara, não é do dia para a noite. Se você tem a gente está falando de 500 milhões, né, cara? Sim. 500 milhões, será que eles têm 500 milhões disponíveis, com liquidez para poder fazer isso? Então, eu acho que requer uma série de situações até para essa questão desse aporte. Mas, enfim, eu vejo, sim, uma preocupação dele com isso, mas eu vejo uma tranquilidade no aspecto de ter as soluções. Agora, o que o torcedor fica é nessa ansiedade. Agora, o torcedor fica nessa ansiedade, o Elton, é porque, e ele até citou, a dívida é nossa, o torcedor não tem que se preocupar, porque essa dívida é nossa, nós vamos resolver, né? Mas o torcedor, ele está com essa preocupação, não é muito porque ele fica pensando assim, mas se está devendo, como é que vai montar um time? Exatamente. Porque o torcedor, ele se preocupa em ter um time competitivo, aí ele fica assim, mas está devendo, não paga salário, não chega o aporte, como é que eu vou ter o time competitivo? Essa é a grande dúvida do torcedor. A formação do time competitivo. Exatamente, esse é o ponto. É uma discussão longa e a gente vai estar acompanhando sempre aí sobre essas questões envolvendo o Atlético. O HG tem um recadinho pra gente, vamos ouvi-lo. Alô, pessoal, estou aqui para falar de Ecobir. Aliás, uma dica mais que especial. Você que é de Belo Horizonte, região metropolitana, muita atenção, porque eu tenho uma dica. Vocês encontram o nosso chopp Ecobir de 473 ml e também a garrafa de 600 ml, além das principais, das imensas redes. Eu tenho também alguns pontos para você observar e comprar. Então eu queria aproveitar aqui para falar da rede de supermercados Mais Prático, que tem lojas no Gutierrez, Letícia e Cachoeirinha. Supermercados Mania, loja na BR-381, próximo ali ao Trevo de Sabará. Supermercados Paranaíba, lá no Tupi, Jardim Guanabara, Ribeiro de Abreu, Sagrada Família. Bar e Mercearia da Janete, em Raposo ela domina. É o bar e mercearia mais conhecido da cidade e rede de supermercados Suaçuí, Rio Acima. Alô, Nova Lima também tem região. Forte abraço a todos. Isso é Ecobir, a venda
nas grandes redes, nessas outras redes que eu falei aqui, que também são grandes, todo mundo tem. E se você chegar numa grande rede, numa loja, pedir produtos Ecobir, vai dizer para você que não tem, compre em outro lugar ou reclama com o gerente, mas nunca deixe de comprar os produtos com a qualidade Ecobir.